A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, estamos começando mais um Maranata em Foco, e nesse formato diferente, né? Do Maranata em Foco, finalizando hoje esse formato, estamos aqui e vamos compartilhar mais uma palavra da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, queridos, é o único meio, é o único caminho que nos fortalece, que nos ajuda e que faz com que a gente consiga caminhar aqui nessa terra. Sem a palavra de Deus, a gente não vai a lugar nenhum. Queridos, abram sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. E eu queria que você prestasse atenção porque às vezes a gente lê tão rápido os textos e não presta atenção em algumas palavras que são de grande importância para nós entendermos o contexto geral. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 17. E o 18. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de muito grande excelência, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Queridos, esse texto é um texto muito lindo, muito forte. E eu queria chamar a sua atenção para o versículo 17. Preste atenção no versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea. Momentânea significa passageira, momentânea significa que vai passar. Tribulação produz para nós um peso eterno muito excelente. Leve e momentânea tribulação. Ou seja, não é pesada, até porque a palavra de Deus ela diz que Deus não nos prova além das nossas forças. Ele sabe até onde nós somos capazes de suportar. Então, se você está me ouvindo agora neste exato momento, me assistindo, tenha certeza que esta situação que você está passando, Deus está no controle. Ele não te prova além do que você pode suportar. Ele sabe até onde você pode suportar. Até porque foi Ele quem te criou. E Ele conhece você muito mais do que você se conhece. É leve. Ela é momentânea. Vai passar. E nós precisamos entender que tudo isso que nós estamos vendo também vai passar. Porque nós estamos aqui nesta terra, mas nós não somos aqui desta terra. Nós estamos de passagem. Ou seja, nós somos peregrinos. Estamos aqui com um propósito: proclamar o Evangelho. Mas enquanto estivermos nessa terra, a nossa luta é diária. As nossas tribulações são diárias. As nossas tribulações, elas acontecem todos os dias. E às vezes durante alguns meses. Mas preste atenção, ela é leve e momentânea. Mas André Carvalho, como é que eu faço para poder suportar e passar por essa tribulação? Como é que eu faço para poder enfrentar
as investidas de Satanás sobre a minha vida, sobre a minha família? Como é que eu faço para reverter essa situação que eu estou passando? Lucas capítulo 4. Porque a gente tem que usar, queridos, o grande exemplo daquele que esteve aqui nessa terra, que abriu mão do seu trono, veio aqui nessa terra, se humilhou em forma de homem, passou aqui 30 anos, com 30 anos começou o seu ministério, que durou 3 anos e alguns meses, e depois foi crucificado, morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, hoje encontra-se assentado à destra do Pai, muito em breve voltará. Esse tem que ser o nosso espelho. A gente não deve se espelhar em homens, a gente deve se espelhar em Jesus. Por isso que eu vou para esse texto de Lucas capítulo 4, porque aqui ele sintetiza e fala como é que nós passamos pelas tribulações, pelos ataques de Satanás, pelas investidas do maligno contra a nossa vida. Leia comigo. Lucas capítulo 4. Eu vou contextualizar aqui, né? Jesus tinha acabado de ser batizado nas águas por João Batista e uma pomba do céu desceu, que tipificava o Espírito Santo, e bradou em alta voz para todos ouvirem: este é meu filho amado em quem me comprazo. E aí vamos aqui para o capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, os 40 dias, teve fome. Preste atenção. Jesus tinha acabado de ser batizado. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo próprio Satanás. Jesus estava de jejum 40 dias. Terminados 40 dias, diz a palavra que ele estava com fome. Conjecturo eu que ele estava com muita fome. E aí chega Satanás para ele e diz o seguinte, versículo 3. E disse-lhe o diabo, preste atenção, queridos, como o diabo ele é muito astuto. Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Primeira tentação de Jesus, aqui são 3. Primeira tentação de Jesus. A primeira tentativa de Satanás que ele faz com Jesus. E se ele faz com Jesus, ele faz com a gente. Por isso que a gente tem que aprender isso aqui. Ele tenta colocar dúvida na filiação de Jesus. Eu acabei de falar que Jesus tinha acabado de ser batizado nas águas, uma pomba desceu do céu e disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, Deus bradou em alta voz e disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E a primeira colocação de Satanás para Jesus é: se tu és o Filho de Deus. O que Satanás tenta fazer conosco é tentar colocar dúvidas na nossa mente. Será que a promessa de Deus vai se cumprir? Será que aquilo que Deus falou para você vai se concretizar? Olha a tua situação. Será? Satanás é especialista em tentar colocar dúvida para que você duvide da sua filiação. Você precisa entender uma coisa. Eu, você, nós somos filhos do Deus vivo. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Nós somos herdeiros e co-herdeiros da graça, como diz o apóstolo Paulo. É isso que nós somos. Nós somos feituras dele.
Nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Desde o ventre da nossa mãe, Jesus nos separou. Está dando para você entender quem você é e o amor de Jesus por você? Não deixe que nenhuma dúvida paire sobre a sua mente. Porque Satanás é especialista em tentar colocar dúvidas. Ele fez com Jesus e ele faz com você, comigo. E aí ele vai e tenta colocar dúvida. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Preste atenção na resposta de Jesus. Jesus tinha tanta convicção de quem ele era, que ele nem responde a essa colocação de Satanás. Ele sabia quem ele era. Você tem que ter convicção de quem você é. Porque olha o que Jesus fala. Versículo 4, Jesus respondendo disse-lhe, escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, Satanás veio tentar Jesus, colocando dúvida, pedindo para ele transformar pedras em pão. O que Jesus cita para Satanás? Palavra de Deus. Um texto lá de Deuteronômio capítulo 8. Está dando para você entender? Que a nossa arma contra Satanás é a palavra? Versículo 6. Versículo 5. E o diabo, levando-o ao alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-me a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Ou seja, Satanás oferece para Jesus o mundo, tudo que o mundo pode oferecer. E quantas vezes Satanás não tem oferecido os manjares deste mundo para nossas vidas? Compete a nós aceitarmos ou não. Agora, eu digo uma coisa para vocês, que a gente só consegue resistir a essas investidas como Jesus resistiu. Não pense você que você é mais forte do que o diabo. Porque a palavra de Deus, ela não diz que você é mais do que vencedor. Ela diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nele nós somos vencedores. Em Cristo, com Cristo, nós vencemos as investidas de Satanás. Ou seja, com a palavra de Deus. E olha o que Jesus sabiamente responde. Lá no versículo 8, Jesus respondendo-lhe disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Jesus usou mais uma vez a palavra de Deus para enfrentar os ataques de Satanás. E na terceira e última tentação, versículo 9, levou também a Jerusalém. E nessa aqui eu vou me deter um pouquinho. E pô-lo sobre um pináculo no templo e disse, olha de novo ele tentando colocar dúvida na filiação. Satanás é especialista em colocar dúvida na nossa mente. Se tu és o Filho de Deus, olha de novo, ele faz a mesma colocação. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Preste atenção aqui, meu irmão e minha irmã, no versículo 10. Porque no versículo 10, Satanás pega um texto solto da palavra de Deus, lá do Salmo 91, e usa aquilo contra Deus. Está vendo quando eu falo que é importante nós entendermos não só o versículo, mas o contexto todo? Porque olha o que Satanás diz. Porque está escrito, mandarás aos seus anjos acerca de ti,
que te guardem e que te sustenham nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. Se você for no Salmo 91, você vai encontrar esse versículo. Realmente está escrito esse versículo. Mas Satanás pega um texto solto, fora do contexto, para tentar fazer com que você se desvie do caminho. E acredite só naquele texto solto. Por isso que a gente continua batendo nessa mesma tecla na Rádio Maranata. E conhecereis a verdade vos libertará. Leia a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. E como é que Jesus responde? Versículo 12. E Jesus respondendo disse-lhes: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Está dando para você entender como é que você consegue vencer as tribulações dessa terra? E como nós lemos lá em 2 Coríntios, são leves e momentâneas. A gente consegue vencer com a palavra. Assim como Jesus venceu quando ele foi tentado por Satanás. Ele usou, nas suas 3 tentações, ele usou a palavra de Deus. Então que você possa usar a sua arma para poder vencer as tribulações, os ataques e as adversidades do seu dia a dia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, meu irmão. E creia que o que Deus tem reservado para a sua vida é muito maior do que você pode imaginar. É muito maior. Eu finalizo dizendo para você, Isaías capítulo 55. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E os meus planos mais altos do que os seus planos. Ou seja, o que Deus tem reservado para você, os pensamentos que Deus tem para você, os planos que Deus tem para você, são muito maiores do que você possa imaginar. Descanse nessa palavra, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe e fica na paz.